vamos estourar tudo aqui hoje. Deixa eu pôr a Cindy pra dentro. Depois eu vou firmar aqui. Com vocês, apresento-lhes a mulher mais linda do mundo aí, ó. Oi! 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 Gostei do Fala aí. elogio. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai começar a acelerar aqui, contar um pouquinho. A gente não vai contar hoje muito a nossa história porque não dá tempo. Teria que ter umas 15 lives dessa de 3 horas cada uma pra gente conseguir contar. Quanto tempo a gente tá junto, Cindy? Fala aí pra galera. Não, agora deixa eu dar boa noite, né, pessoal? Também, Não, você né? já perdeu. Demorou, Não, não já perdi, pulei. não. Falar boa noite, pessoal, graça e paz. Nossa, eu tô muito feliz aqui, muito honrada por ter sido convidada pelo meu marido, né? Finalmente você me convidou, né, marido? Você lembrou que você tem esposa e tal? Brincadeira. Eu fico normalmente por Se trás, continuar né? assim, eu vou te tirar. Normalmente eu fico atrás, né, assistindo, e hoje estar aqui de frente para a câmera é muito legal, estou muito feliz. Uma honra para mim, obrigada, Fê. E uma responsa, né? Vamos ver aí como vai ser. Espero abençoar a sua vida com um pouquinho da nossa história aí. Amém. Fala aí pro povo, quanto tempo a gente tá junto? Que Olha, é tanto tempo que eu não lembro, mas... nós começamos 16, a 15 namorar em 2005. Então, 2005. esse ano completamos 15 anos, gente. Faz metade da minha vida e da vida do Bispo Fê, a gente passou juntos, né? Então, Sim, é bastante exatamente. coisa, né? Desde 2005. Que ela Desde tem o 2005. privilégio de me ter ao seu lado. Pois é. A gente começou a namorar, a gente tinha 16 anos, e eu falei, pô, vó, eu vou falar uns negócios que eu nunca falei na live, então já vou lançar o primeiro aqui, que nunca foi revelado. A Cindy foi a primeira menina que eu beijei. E aí... não sei se eu nunca tinha falado isso claramente, mas já vamos começar escancarando aqui nossa história. Aos 16 anos, ó o Lorenzo aí, ó. Eita, gente. Gente, ó, hoje é uma live familiar. A criança, enquanto não aparecer... Fala aí, graça e paz, Lolo. Graça e paz! Enquanto a criança Vai não ser aparecer, difícil aqui. vai ser difícil. Com o papai. Com os dois, né? Com o papai, Tá com bom. você. Hoje ele tá com os tios Morinhos, pra quem não sabe. Daqui a pouco ele aparece aqui o Morinho também. e tia Bom, Morinha. vamos tocando. Vai lá Daqui a agora. pouco nós te dá um sossega-leão. Não, falei que a gente começou aos 16 anos, primeira menina aí que eu tive o privilégio de estar junto, de beijar, né? A gente saiu junto, coisa de adolescente. E aí começamos uma grande história. Eu não vou entrar aqui no assunto de como começamos essa história, porque não vai dar tempo. Mas éramos jovens ali, 16 anos, chegamos a namorar, vivemos toda a fase de colégio. Na época eu estava no primeiro colegial, segundo, acho primeiro, né? Sim. E aí a gente passou toda essa fase de formatura do colégio, depois entramos na faculdade. Assim, foi várias vezes querer fugir de mim, morar nos Estados Unidos, mas ela não aguentou. E aí voltamos, enfim, coisas de adolescentes. E nesse período Deus usou muito para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar no nosso relacionamento. Então estou dando aqui só uma linha do tempo muito ampla, porque não vai dar para entrar em detalhe. Não dá, 15 anos. Não dá. Não vai rolar em uma hora. Mas é isso. Começa aí, Cindy, falando alguma coisa já pro povo, já lancei um início aí. Pode falar aí, alguma coisa relacionada a isso. Eu acho que a gente pode começar falando essa live, né, sobre relacionamento feliz. Qual que seria o ponto-chave, né, seria, vamos dizer assim, o que a gente acredita que para um relacionamento dar certo, o que precisa, né? Eu converso muito com o Fê sobre isso e já vamos começar a falar essa live sobre comunicação. Um relacionamento feliz sem comunicação não é um relacionamento com sucesso. Então, como a gente começou muito novo, né, muito novos, a gente tinha só 15 anos, vocês imaginam a dificuldade de comunicação primeiro como adolescentes, né, depois como adultos. E a gente se casou, a gente tinha 24 anos, né, amor? 24 anos. Sim. Isso, 24. E nós viemos de famílias diferentes, né? Culturas diferentes. Eu não era cristã, né? Quando eu conheci o Fê, ele foi uma das pessoas que me apresentou Jesus. Então, nesse meu processo de vida, né? Nesses 15 anos que a gente tem de namoro enfim, casamento, a gente passou por um processo muito grande, principalmente na parte da comunicação, né? Então, como a maioria dos
dos casais, eu acho que a grande dificuldade hoje é você alinhar uma comunicação. E eu e o Fê, na verdade, quando o Fê despertou, né, essa questão da comunicação, a gente começou a alinhar muito bem as nossas velas, né? Porque quando o casal não consegue conversar, ou quando ou não consegue se entender, porque às vezes você acha que está falando uma coisa e a pessoa ela entende outra, né? Então a comunicação não está sendo efetiva. Segura aí. Então, Não perde raciocínio. Eu vou falando aqui, tem gente que anota. Pega o caderno aí que você vai anotar um monte de coisa prática para você pôr em prática aí. Pra você pôr na sua vida. Então a primeira coisa que a gente está falando é sobre comunicação. E ela já falou aqui que anota isso no seu coração. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. É um insight poderoso, porque às vezes fala, não, eu me comunico bem. Você acha que se comunica bem. Eu tô falando. Você tem que entender se o outro está entendendo o que você está falando. Eu mandei um e-mail pro cara. A comunicação não acaba aí. Ele recebeu o e-mail, ele entendeu o que você falou, traz isso para o relacionamento. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Pode continuar, Cindy. Então, e por que eu comecei falando de comunicação? Porque eu acho que na nossa vida, né, como a gente vai dar alguns exemplos da nossa vida, eu acho que o nosso relacionamento mudou completamente depois que a gente acertou a nossa comunicação. Depois que você conseguiu entender o que eu queria te falar, o que você queria me falar. E aí a gente começou a falar a mesma língua, né? A gente sempre diz, tem que falar a mesma língua. E você pode complementar aí, Fê, se você quiser. Não, a questão é que assim, quando que isso começou a dar certo? Isso começou a dar certo, vamos voltar lá no tempo que a gente começou a falar de namoro. Isso começou a dar certo quando, por exemplo, a Cindy tinha um propósito, uma visão, e eu tinha outra, claramente, quando a gente era adolescente. Finais diferentes de vida, metas diferentes. E agora trazendo para o nosso ambiente cristão aqui, de intimidade com Deus, de relacionamento, do reino. Quando começou a dar certo? Quando, no caso, a Cindy, que ainda não tinha encontro com Cristo, teve esse encontro, e quando ela começou a temer Cristo. Então, antes, ela havia assim, no começo do namoro, havia um temor, não um temor, mas um respeito por mim. Então, ela me respeitava como um namorado, e só isso. Ela não tinha ainda desenvolvido uma relação vertical. Era só na horizontal. Então, outro ponto para quem ainda está namorando, ou até quem está casado ainda não entende porque as coisas não vão. Enquanto o seu cônjuge não tiver uma relação na vertical, ele não temer Deus, antes dele te respeitar, antes dele temer você, antes dele te ter como marido, como namorado, não vai dar certo. Para nós, a Bíblia fala que luz e trevas não se misturam. Então, o meu relacionamento com ela só começou a andar de fato. No começo era lógico, aquela coisa de adolescente e tal, tudo certo, namoro, blá blá blá. Mas quando foi começando a ficar sério, começou a vir os atritos, os conflitos, a resolver e precisar desenvolver uma relação na vertical. Que é isso? Ele e Deus, antes dele o marido. Porque Deus é em primeiro lugar. Então, quando a Cindy começou a conhecer a Deus e andar com Deus, a minha vida começou a ficar mais fácil. Porque ela não fazia algo por mim, ela fazia algo por Deus, ela temia Deus, e aí a régua estava certa, a minha e dela. Verdade. Então, eu vou trazer esses inputs aqui, porque eu gosto de ser muito prático. Não adianta a gente ficar contando só a nossa história aqui e você... Sim. Outro parênteses, peraí, eu já passo para a bola. Entenda uma coisa, não existe história certa e história errada. Porque talvez você vai escutar a gente falar um monte de coisa aqui, vai chegar, não, eu vou fazer isso com o meu cônjuge, com o meu namorado, com o meu marido, sei lá com quem está junto aí. Não existe história certa e história errada, existe história. E a gente está trazendo aqui a nossa, não tem que pegar aquilo que a gente viveu e adaptar na sua vida, que vai dar errado. É lógico que tem coisas que você pode se inspirar, que você pode, sabe, modelar, mas não tem como você querer viver o que a gente viveu ou outra pessoa. Sim. Então use isso como inspiração, use as histórias das pessoas de sucesso que você tem como referência, como alguém para você se inspirar. Mas você não pode querer pegar aquilo e enlatar dentro da sua vida que não vai dar certo, não é a sua verdade. Então, tudo que a gente fala aqui, filtrem, porque talvez não dê, o jeito que eu sou com assim, talvez se você fizer com seu marido, ele espana, ou ela espana, sei lá. Enfim, fecha parênteses. Então, e na verdade eu trouxe 3 pontos que eu acho que foram os pontos que tornaram o nosso casamento, o nosso relacionamento um sucesso e, consequentemente, nos fizeram felizes, né? Completos um com o outro. E pegando esse gancho da comunicação, um segundo ponto que eu queria falar, já para a gente passar para um próximo ponto, é sobre a linguagem do amor. Para mim foi um divisor de águas na minha vida, né? Na minha vida conjugal, né? Com o Bispo Fê. A gente fez um estudo muito profundo em um dos nossos retiros, né? A nossa bispa trouxe
trouxe um estudo sobre as linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. E qual que era o problema, né? Eu achava que eu estava fazendo o meu melhor para o Bispo Fê, e ele, na forma de receber aquele amor, ele não estava enxergando e vice-versa. Então, quando a gente não conhece essas 5 linguagens, essas 5 formas de amar, fica muito difícil você manifestar o seu amor, porque nós temos formas totalmente diferentes. Nós, todos, né? E eu e o Bispo Fê também. Ele tem a forma dele de demonstrar amor e eu tenho a minha forma de demonstrar amor. De demonstrar e de receber, né? Demonstrar e receber. E quando a gente passou por esse estudo, e eu aprendi, né, que, por exemplo, vou dar um exemplo particular. A minha forma de amar é com atos de serviço. E a forma de amar do meu marido é com tempo de qualidade. O Fernando é uma pessoa muito carente. Vocês não sabem. Já vou falar aqui. O Fernando é uma pessoa, e aí eu vejo muito isso no meu filho, né? Eu nem sei quem o meu filho puxou. É uma pessoa que carece muita atenção, é uma pessoa que quer o tempo todo atenção, me olha. Não, eu vou falar, para dar o pé no peito aqui, vou falar quem é você também. Então o Fernando, ele carece de atenção. A mãe dele é prova também. Bispa Solange também, qualquer hora não pode falar Não fala da disso. sogra que vai pegar mal aqui. Se a Bispa Solange está aí, ela pode afirmar. Então, assim, como a minha forma de amar é atos de serviço, vou dar um exemplo que há pouco tempo aconteceu e assim, eu dei muita risada, né? Qual que é a minha forma de amar? É deixar a minha casa super arrumada, é arrumar a cama todo dia, a hora que a gente acorda, deixar tudo maravilhoso, assim, não perfeccionismo, não exagero, mas assim, proporcionar um ambiente confortável. E eu faço isso desde sempre. E aí, teve um dia desses que o Bispo Fê teve a coragem de falar para mim: por que você fica arrumando tudo? Você gosta de deixar tudo no lugar, que mania de ficar arrumando a cama, pra que isso? Aí eu olhei pra cara dele e falei: sério? Eu faço isso pra você. Aí ele respondeu assim pra mim: eu achei que você fazia isso pra você. Aí eu dei risada, porque eu falei: olha só, como se a gente não desenvolve, se a gente não conhece essas diferentes formas de amar, o que acontece? Eu tô achando que eu tô dando o meu melhor, ele tá entendendo, só que ele não tá entendendo, porque a forma dele de receber amor é o tempo de qualidade. A casa pode estar de ponta cabeça, mas se eu estiver do lado dele fazendo carinho no ombro dele, falando: você é lindo, você é maravilhoso, eu te amo, aí sim eu estaria amando ele, vocês estão entendendo? Então essa questão do estudo da linguagem do amor abriu a minha cabeça, resolveu um monte de questões que eu tinha com um monte de gente, porque isso não é só com o seu cônjuge. A questão da linguagem do amor, você às vezes desenvolve algumas áreas da sua vida para amar sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Nós somos seres diferentes. Então, cada um tem uma forma de aprendizado. Então, a linguagem de amor e a comunicação, quando elas estão bem afinadas, quando você sabe exatamente como se comunicar com o seu cônjuge, como você amar, é sucesso. Fala aí, amor. Sucesso. Não, é isso. Então, ela fechou esse primeiro ponto aí que ela trouxe de comunicação com as 5 linguagens do amor. Depois a gente pode entrar mais sobre isso, não vai dar tempo aqui também de falar sobre as 5. Sim. Mas você tem que entender como é que o seu cônjuge gosta de demonstrar amor e como ele gosta de receber. Isso tudo está dentro da questão da comunicação. A comunicação, para nós, aqui é a chave 1. É o número 1. Resolveu a nossa vida. A gente vê que tem casais aí que tem 30 anos de casado e não sabe se comunicar. Que vive em casa que nem 2 irmãos, não sabe o que passa no coração do outro, tá frio pra caramba. Ou até mesmo casais mais jovens, que também não sabe, não vai pra frente e fala: qual que é a dificuldade? É comunicação, é clareza, não sabe tirar o que tá dentro, passar, não sabe receber, não tem empatia, não tem nada. Então, precisa ter comunicação. E aí deixa eu só fazer um parênteses, que um dos problemas, né, que geram essa falta de comunicação é que as pessoas acham que elas morando numa mesma casa, só porque elas estão morando embaixo do mesmo teto, tá tudo certo, entendeu? Elas estão se comunicando, mas não estão. E isso, a rotina vai acontecendo, o dia a dia, ver só na hora de dormir, na hora que acorda, isso tudo vai virando uma bola de neve. E aí, quando a pessoa percebe, ela
perdeu completamente esse time da comunicação. Aí começam as brigas, porque você não sabe o que está acontecendo um com o outro. Você acha que morar embaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama, é comunicação e não é, né? Não é. Então, acho que era isso sobre comunicação. Eu acho que assim, a gente pega de tudo isso, que eu sempre falo para a Cindy, né? Eu falo, Cindy, a gente não é um casal, nós somos uma equipe. E eu acho que é um conceito que todo casal tem que ter também. Como assim é uma equipe? Uhum. É lógico que não é na forma literal da palavra. Né? Se você não tiver esse espírito de equipe com a mulher que você casou, depois a gente vai falar dos filhos, né? Vou dar tempo de chegar nos filhos. Mas se você não tiver esse senso de nós somos uma equipe, estamos juntos para tudo fechado aqui em casa, se alguém for falar de mim para minha esposa, se alguém for falar dela para mim, não existe essa possibilidade. Somos uma equipe, antes de tudo, estamos fechados, é essa a questão. É a parceria, né? Exatamente. Não tem como. Se a vida é um jogo, como é que você vai jogar com alguém que você não considera da sua equipe? A Bíblia fala, como é que andarão dois juntos se não tiver acordo? Casa dividida não subsiste. Tudo que a gente está trazendo é bíblico, a gente só está trazendo talvez do jeito mais prático. A gente não está usando o versículo, mas na prática é isso, ainda, né? Mas daqui a pouco a gente vem. Mas eu digo assim, é isso, é você ter comunicação, é você ter um senso de equipe. Depois vão vir os filhos. Se você não construiu algo ainda com a sua esposa, é difícil. Você querer passar isso para alguém que você não tem. Como é que você vai dar algo, vai ser exemplo para alguém que você não vive com a sua esposa? Então, tem esse conceito também na cabeça. É muito sério, né? Antes de ser um casal, ou além de ser um casal, vocês são uma equipe. E a equipe tá junto, ou os dois ganham, os dois perdem. Não tem, eu fiz a minha parte. Não tem essa. Jogou bola lá. Quem joga futebol sabe. Não tem essa, o atacante ganhou e o goleiro perdeu. Não é. Ou todo mundo ganhou, ou todo mundo perdeu. Depois no vestiário eles se ajeitam lá. É ciência de equipe. Então estamos juntos no mesmo barco. Ou a gente vai ganhar, ou a gente vai perder junto. É para rir junto, vamos rir junto, vai chorar junto. Então quando isso está claro entre o casal, os problemas, eu não vou falar que nunca que os problemas acabam, porque isso é impossível. Mas eles diminuem, porque você tem clareza. Exatamente. Agora, Fê, eu queria ir eu falei que eu trouxe 3 pontos, né? E esse eu quero que você fale um pouquinho mais, mas eu vou jogar aqui, que seria sobre o propósito do casal, né? Esse, para mim, também foi um divisor de águas, né? Como a gente já falou, como a gente está há 15 anos juntos e a gente passou por diversas fases da vida, quando a gente casou, a gente não tinha ainda o nosso propósito bem definido, nem de vida, né? Nem como casal. E o problema é que, assim, como eu tinha uma vida muito diferente antes de casar e continuei tendo depois de casar, diferente no sentido de saía para trabalhar às 6 horas da manhã, voltava às 10 horas da noite. Eu sempre tive uma vida muito ativa. E o Fê, por ter cursado odontologia, ele fez uma faculdade que era integral, ele ainda não tinha começado ele já trabalhava, mas assim, não no mesmo ritmo que eu sempre trabalhei. Eram estágios, né? Eram estágios. E antigamente, eu era aquela workaholic, né, que a gente fala. E isso atrapalha também, porque quando você não tem um equilíbrio, você começa a fazer as coisas no piloto automático e aí começa a esquecer de outras, enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas, quando a gente casou, a gente não tinha o propósito alinhado. Assim, o propósito no sentido, eu tinha os meus sonhos e eu achava que eu ia perseguir os meus sonhos e não importava se eram os mesmos sonhos do Fê. E a gente demorou muito tempo, né? E aí, por isso que a gente tá... Hoje a gente pode falar isso porque a gente venceu, mas a gente demorou muito tempo, a gente patinou e perdeu muito tempo com com os dois caminhos separados no sentido de sonhos. Eu tinha na minha cabeça um futuro, ele tinha na cabeça dele um futuro e a gente estava vivendo achando que isso ia dar certo e não deu certo. Nessa linha aí, nessa questão que você falou de propósito, estoura aí, como disse o MKS, o aviãozinho que agora é uma das chaves que agora é sua vez. Estoura no aviãozinho, diga assim, para mandar para as pessoas a live aí, porque esse input aí, esse insight é algo que transforma vidas. Então, assim, a gente está construindo algo, a gente começou a falar de relacionamento, de comunicação, desculpa. Aí você vai chegar na questão do propósito. Então, assim, eu vou fazer o meu projeto de vida, separado. Não existe isso. Isso tem casal que faz isso. O homem faz um, a mulher faz outro. Você tem que saber que existem, lógico, que
a individualidade de cada um tem que ser respeitado, mas a gente tá falando como projeto de vida. Pensa só, eu já falei aqui o que a Bíblia diz, como é que andarão dois juntos se não houver acordo? O que é ter acordo? Eu tenho que saber para onde eu tô indo. Pensa assim, a gente tá dentro do mesmo carro, aí eu quero ir pro litoral norte, ela quer ir pro litoral sul. Uma hora vai dar ruim isso aí. E era assim, né? Exatamente. Então, assim, como é que estão no mesmo carro? Porque o casamento é uma só carne. Você juntou, não tem como pensar dividido. A Bíblia fala, agora não são mais dois, são um só. Então, no momento que você se une com a sua esposa e se torna uma só carne, você tem que ter o mesmo propósito. Então, isso precisa ser conversado. Não adianta falar, não, eu sei que ela tem um sonho de ser bem-sucedida, talvez a minha esposa, ir morar fora do país e sei lá, sei o quê, e eu tenho um sonho de ser outra coisa. Não vai dar certo. Aí, o que vai entrar agora? Cada um tem que ceder um pouco, tem que ser orado, ver o que Deus tem para a vida do casal. E cada um vai ceder um pouco e construir um sonho junto. Não tem como. Então eu vejo que tem muito casal que erra nisso, isso é tão básico. Que fala, não, mas eu quero isso, eu quero viver minha carreira. O homem fala, eu quero viver a minha. Eu falo, mas vocês não conseguem entender que não existe mais dois. Lógico que cada um vai ter o seu emprego, vai ter sua coisa. Mas o fim tem que ser o mesmo. Porque quando a Cindy sabe que eu tô fora de casa, independentemente se eu tô no consultório, se eu tô aqui na igreja ensaiando, ou fazendo culto, ou fazendo live, ela entende que eu tô levando o nosso propósito junto. Então isso diminui as brigas. Porque senão é aquela coisa, ele tá fora de casa, ele tá trabalhando até tarde. Isso é comum na vida dos casais. Meu marido sai de casa, sai de manhã, volta à tarde, e a esposa ela acaba tendo raiva do trabalho do marido, porque o trabalho dele não agrega no propósito dela, porque eles não conversaram. Verdade. Isso, e quando você tem isso claro, você vai entender assim, ele não tá lá por ele tá por nós. E depois eu vou falar ainda dos filhos, né? Então ele tá lá construindo algo para que um dia nós possamos estar juntos em outra fase, em outro momento. E então essa clareza diminui o problema do casal. Então tem que alinhar o propósito. Não tem como você... a gente vai andando separado. Não. Você tem que andar junto. E junto não vai ter um momento que separa. Agora eu quero A, ele quer Z. Não existe isso. Aqui tem a racha. Aqui tem um racha. Então aí aqui começa as crises, começam os problemas, o inimigo entra nisso e destrói. Exatamente. Então tem que ter clareza de propósito, o mesmo propósito. Não estou falando que vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Ninguém está sendo louco de falar isso. Então eles vivem a mesma coisa. Não é isso. Cada um tem a sua vida, a sua individualidade como pessoa é respeitado, mas o propósito, a linha de chegada é a mesma. É a mesma. A linha Senão de chegada não vai. É a mesma. Senão não vai. Não vai. Experiência própria. Não vai. Não vai. A gente passou por isso. A gente teve muita treta por causa disso. Sim, eu vou pra cá. Você não vai, eu vou pra lá. Então vai. Então é um cabo de guerra. Aí um quer mostrar pro outro o quê? Então assim, precisa sentar e falar assim, vamos orar, vamos ver o que Deus tem pra nossa vida. Se Deus nos juntou, isso, aquilo, papapá, ora tudo, cede um pouco cada um, vamos construir isso, vamos, martelou. Não é que no meio do caminho, presta atenção nisso, você não possa reprogramar. Sim. A gente reprograma toda hora. Várias vezes. Você acha que você tá puxando muito aqui, ó, vamos pra cá, vamos embora. Exatamente. É isso aí, é pro fim que a gente tá indo. Agora, o fim é o mesmo. O propósito é o mesmo. Se não for assim, não tem como você ser feliz com o seu cônjuge. Não tem. Vai dar Verdade. ruim. Ô Fê, eu queria deixar uma pergunta aqui, né? Uma pergunta, vou lançar aí uma pergunta que ela vem junto com o insight. Que é assim, o que você tem feito com os sonhos do seu cônjuge? O que você tem feito com os sonhos do seu marido? E você, marido, o que você tem feito com os sonhos da sua mulher, da sua esposa? E aí? Que marido que tem o objetivo de realizar o sonho da esposa? Meu propósito é fazer a mulher mais feliz do mundo. Você tem isso como propósito de vida? Mulher, você tem isso com seu marido? Se não tiver, filho, você nem sabe com quem você está casado. Você acha que está casado e não entendeu nada ainda. A questão é que um relacionamento com qualquer pessoa, mas eu acho que mais intensivo com o marido, com a esposa, você não pode ser egoísta. Porque a partir do momento que você é egoísta, a partir do momento que você só pensa em você, não é um relacionamento. Se você casou para ser um só, para ser uma só carne, quando você pensa só, eu quero fazer, eu quero realizar, custe o que custar, custe o meu casamento. Infelizmente a gente vê muito isso no mundo, né? Não importa, eu vou fazer o que for para conseguir conquistar. Quando você é egoísta com o seu cônjuge, você não vai para frente, porque realmente você não vai ser feliz. Não tem como ser feliz, né? Não tem como você ter um relacionamento de sucesso se você não apoia os sonhos da outra pessoa. Eu acho que a gente pode fechar esse tópico aí com o insight aqui, ó, que tá vindo. Todo mundo quer gelo, mas poucos querem encher a forminha. É mais ou menos isso.
Ah, eu quero Verdade. gelo. Todo mundo quer o gelinho no copo, mas ninguém quer ela pagar o preço de encher aquela forminha chata, cansada, que cai a água pra todo lado. É isso. Exatamente. Então você tem que ter assim, se você quer tomar a Coca-Cola ou a água geladinha, com a pedrinha de gelo, você vai ter que pagar o preço de encher a forminha. Você vai ter que pensar, o que é encher a forminha? É você abdicar às vezes da sua própria vontade, é você Sim. falar, meu, eu tenho que ir lá construir algo, eu tenho que abrir o freezer, eu tenho que pegar água, eu tenho que colocar lá, enfim. Se bem que para esse problema, a gente pegou uma máquina de gelo, né, Cindy? Resolvemos esse problema em casa. Mas eu tô trazendo aqui a questão do gelo, porque é isso. Tem gente que só quer tomar o gelinho, só quer tomar o gelo no difícil. copo, mas não quer encher a forminha. Então você tem que pôr a mão no adubo, tem que pôr a mão na terra, tem que construir e construir pro outro. E Verdade. o mais interessante é quando você faz o gelinho pro outro. Quando você enche a forminha e você fala assim, agora eu vou servir. Eu vou servir, vou ser o último. Se te faltar gelo para mim, não tem problema. Mas eu encho a forminha, põe pro outro. Eu tô fazendo uma analogia, tá? Para quem tá chegando agora, não tô falando que você vai encher gelo em casa. É só pra você entender a sacada. Verdade. Eu tenho mais uma pergunta, eu gosto de perguntas. Na verdade, eu aprendi com meu marido abençoado, né? Exatamente. Aprendi a fazer muitas perguntas para mim mesma. Porque quando Perguntas destravam destinos. Exatamente. Quando a gente se questiona, quando a gente se pergunta e se questiona, a gente destrava tanta coisa. A gente fala, meu Deus, eu estava tão focada na minha verdade que a gente acaba vivendo no nosso mundinho. E quando a gente começa a se perguntar, a gente destrava um monte de coisa. E eu quero perguntar para você, mulher e homem, para você, quais frutos o seu marido ou a sua esposa tem dado? Sabe por quê? Eu descobri nesses 15 anos, né, de relacionamento com o Bispo Fê, que a gente chega numa maturidade, num nível de felicidade, quando a gente vê o outro dando fruto. Então, se você, esposa, você vê o seu marido sempre triste, sempre chato, sempre repetitivo, sempre reclamando, é porque você Eita. não está dando frutos na vida dele. Toma essa desavisada. Essa é pé no peito, porque realmente, assim, é a questão da autorresponsabilidade, que é algo muito sério. Então, assim, se vocês são casados, se vocês são uma só carne, e o seu marido ou a sua esposa não está dando frutos, tem alguma coisa errada com você. Porque quando você transborda na vida do seu cônjuge, ele dá frutos visíveis. Visíveis mesmo. Então, nessa caminhada... Até me escondi aqui. Nessa caminhada, eu percebi que quando a gente está fazendo algo certo, é quando a gente olha para a vida do nosso cônjuge. Quando eu olhei para a vida do meu marido e vi ele dando frutos, aí eu peguei o código, peguei o insight, falei, olha só, eu estou fazendo alguma coisa certa agora. Exatamente, você tem que entender isso. Por trás de um homem, de uma mulher que dá frutos, é alguém que está ali preparando o terreno. Verdade. A gente, depois que você, não só a questão de relacionamento, mas como a gente está na igreja, a gente lida com pessoas, eu lido com pessoas na igreja, no pastoreio, na liderança, na minha profissional, atendo pessoas. Você começa a pegar faros, começa a olhar para pessoas e você pega todo o raio-x delas. Sem ela falar, você já... Vum. E você vê um casal chegando, o jeito que eles chegam já comunica muita coisa. O jeito que eles chegam numa festa, o jeito que eles chegam num culto, o jeito que eles entram no consultório, o jeito que ele olha, o jeito que ele fala, o jeito que ele olha pra mulher. Você já pega tudo. É só no corpo, só na linguagem corporal. E se falar, então, você pega mais coisa. E a gente consegue ver isso exatamente. Quando o marido não dá fruto, você consegue ver que tem treta com a esposa e vice-versa. A esposa não dá fruto, você vê aquela mulher que aí vai entrar na inversão de valor, né? O homem não dá fruto, ela quer dar fruto, ela quer ser a mulher que vai fazer o papel do homem. O homem não tem a moral de bater no peito, ser autorresponsável. Ó, assim que puxou isso aqui, eu não ia nem falar, mas autorresponsabilidade é algo que você tem que gravar na testa. Tanto o homem quanto a mulher. Cada um tem um marido e a mulher que merece, ponto. Não adianta ficar chorando. Ah, não fala assim. É isso, quem escolheu casar foi você. Ninguém pôs uma arma na tua cabeça e falou, casa com ela, casa com ele. Você escolheu, você tem que... A Bíblia fala que você vai comer do fruto das suas ações. Aquilo que você planta, você colhe. Então você está vivendo aquilo. Cada um tem a vida que tolera, cada um tem o que merece. Então, o meu marido é assim. Então, você tem que entender que a culpa é tua, você escolheu ele. Ah, mas ele não era assim, a culpa é tua, porque você deixou ele ficar assim no meio do casamento. Não tem como você fugir disso, filho. Ou filha. Isso mesmo. Então, assim, autorresponsabilidade, gente, um casal em graça, um casal de Deus, um casal maduro, se não conhece isso, precisa crescer muito, comer muito arroz e feijão, porque, não, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é tua mesmo. É fácil jogar a culpa no outro, né? Exatamente. Isso aí agora, olhar para a síndrome de Adão. É. A síndrome de Adão, começou lá no paraíso isso aí.
Não, Senhor, a mulher que tu me deste. Aí, foi a mulher não, foi a serpente não, foi o diabo. É isso aí, a transferência de culpa. Enquanto Exatamente. um relacionamento tiver transferência de culpa, a culpa é do filho, agora é do filho, não, porque o filho nem existia, por vocês quiseram ter filho. Verdade. Então, assim, aqui é pra rasgar. Não existe essa questão de a culpa é do outro, a culpa é sua. Beleza, cada um tem um casamento e um relacionamento que tolera. Eu não ia falar disso, mas você puxou, então eu não consigo. Eu não me seguro. É mais forte que eu. Mas é porque a minha vida mudou e eu cresci muito com esse senso de autorresponsabilidade também. Porque é muito fácil você culpar o outro. É muito fácil você falar que a sua falta de sucesso é culpa do outro. E não é, né? Na verdade, você que tem que puxar a faca aí e ir pra cima. Não tem jeito. Eu queria entrar no assunto agora, se você me permite. Você tem mais uma pergunta ainda, né? Posso entrar antes nessa? Não, pode falar. Vai Caramba, embora. já temos... Você que manda. Passa rápido esse tempo aqui. Precisa de orar pra terra parar, pro sol parar aqui, porque o tempo não para. Existe uma questão que, assim, pra quem não tá casado ainda. Pra quem tá casado, filho, você vai ter que resolver seu problema. Agora, pra quem não casou, que tá aqui na live, você tem uma chance ainda. Então, pra você que não casou, eu quero falar, não casa. Não casa. Aí você vai falar, como assim não casa, Bispo Fê? Calma. Não casa se você quer casar pra ser completo. E você precisa aprender isso, para aqueles que ainda não casaram. Eu vou me casar para ser completo. Você é o maior doido, para não falar outra coisa, para não te ofender aqui. Não existe isso, eu vou me casar para ser completo. E eu vou te provar isso com uma conta matemática. Então, se você tiver com a sua calculadora, você vai abrir aí seu celular, você vai fazer uma continha comigo, ou na mão, continha fácil, que eu também não sou bom de conta, mas não precisa ser para entender o que eu vou passar para você. A pessoa fala assim, não, eu vou me casar para eu ser completo. Já está tudo errado. Primeiro você tem que ser completo, para depois você transbordar e completar e completar outra pessoa, se esse é o raciocínio. Então, como é que a gente prova isso com uma conta matemática? Você vai fazer 1 vezes 1, aí você vai colocar do lado 1. Ou seja, quando você é 1, você multiplica com o outro, você continua sendo 1. Isso é o casamento. Duas pessoas se tornam uma só carne. Uma só. Uhum. Uma só. A segunda conta é 1 vezes 0,5, meio. Então, uma pessoa está completa, sou eu no caso. Eu tô completão, vou casar com outra pessoa que não tá completa aí. Então você vai fazer 1 vezes 0,5. Vai dar 0,5. Ou seja, você abaixa o que tá bom. Você vai trazer sempre a questão para metade. O relacionamento vai estar na metade. E agora, o maior caso de todos é quando nenhum dos dois estão prontos e falam, não, eu vou casar, a gente vai casar para se completar. Que aí é 0,5 vezes 0,5. Se você multiplicar os dois, vai dar 0,25. Aí a coisa desanda. Então, o que eu quero trazer com tudo isso? Você vai pôr na calculadora, se você é racional aí, se você é da área da exata, você vai entender que para você poder completar o outro, você tem que estar completo. Porque se você não estiver completo, você vai prejudicar o outro, e vice-versa. Então, não, os dois, um está completo, vai cair. Um tá melhor que o outro, vai cair. Os dois estão meio a meio, vai desandar. Então, a multiplicação tem que ser 1 vezes 1. Uma só carne, vai juntar e vai continuar sendo 1, vai unir. Vai ter esse senso de união. Não tem isso na cabeça. Não, eu vou casar para ser completo. Filho, primeiro seja completo. Depois você procura alguém para casar. Porque você só vai poder dar aquilo depois que você tem. Transborda. Depois você transborda. Cada um transborda o que tem dentro. Aí o cara fala, não, depois a minha esposa... aí já começa tudo errado. Então, assim, espero que com essa explicação, também aqueles que ainda namoram, que estão nessa fase de relacionamento, tenham isso em mente. Eu tô orando para Deus dar a mulher... a mulher dos meus sonhos, para Deus trazer abençoada. Mano, ora para você ser o cara. Ora para você ser esse cara, porque tem uma mulher orando lá do outro lado. E aí você não tá fazendo nada. Então, se cada um olhar para si na autorresponsabilidade, quando juntar, aí vai dar 1. Beleza? Verdade. Faz Beleza. sua terceira pergunta aí. Que o não, tempo tá correndo. Tá correndo, vamos lá. A última questão que eu queria colocar aqui, que você até citou, é sobre o papel de cada cônjuge dentro de uma casa, né? A questão dos papéis bíblicos, né? Então, para o casamento dar certo, os papéis têm que estar certos. Você precisa conhecer, biblicamente falando, o que Deus deixou para o homem ser dentro de casa, o que Deus deixou e mandou a mulher ser dentro de casa, porque inversão de papéis é um dos maiores erros assim, feios. E aí a gente já fala para logo no começo, quem não casou, logo no começo já defina os papéis de cada um dentro de casa. E quem já é casado, se por acaso hoje vive alguma inversão de papéis, redefina, ressignifique esses papéis. Porque assim,
Deus disse que o homem tem que ser o cabeça da casa. Se o homem não é o cabeça da casa, todo o sistema da casa vai ser prejudicado. É doente. Deus é doente. Isso É princípio, não tem como fugir disso. É princípio. Então o homem tem que ser cabeça. O que é ser cabeça? Fala aí, Fê. Ser cabeça, que é o cabeça. Ser cabeça é aquele que a cabeça comanda. Do sistema que está colocando na cabeça da mulher para a mulher virar feminista, que a gente fala que o feminismo é o band-aid do machismo. Então nenhum dos dois estão certo. O homem é o cabeça por quê? Porque a cabeça pensa. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, Deus estabeleceu assim, eu não gosto disso, vai reclamar com Deus, não vai reclamar comigo. Está escrito lá, é um princípio, você pode brigar, e aí a sua briga não vai mudar a verdade. Ah, não gosto disso, eu acho que a mulher tem que tomar a frente. Ó, fica claro com isso que assim, isso não, o fato da sua ignorância desse assunto, ou de qualquer assunto, não muda o fato de ser verdade ou não. Só mostra o quão longe você está e tão ignorante. Então, é isso que Deus estabeleceu. O homem é o cabeça. O homem é aquele que se dá, aquele que vai à frente, aquele que morre primeiro, aquele que serve a sua esposa, aquele que serve os seus filhos, que serve... Então, assim, o homem é o cabeça, aquele que tem que ter a provisão. Ah, então a mulher não pode trabalhar, mas tem que... Não é isso que eu estou falando, filho. Eu estou falando que existem papéis estabelecidos por Deus. Exatamente. E aí, se esses papéis estiverem invertidos, são princípios. Deus age com princípios. Se o princípio estiver invertido, não vai ter como ter a honra de Deus, porque ele estabeleceu, e aí... a gente não tem que discutir porque nós somos a criatura e ele é o criador. Então, enquanto o homem não entender a identidade dele, aí é que vai entrar a questão de identidade. O homem entender a identidade, a mulher entender a identidade, vai continuar tendo choque. Porque a mulher quer fazer aquilo que o homem não faz. Aquele homem famoso emasculadinho. Acho que a gente falou disso em alguma live aqui. Acho que eu falei com meu pai, não sei. O emasculado é aquele que não é viril, que é aquele homem que fica, é a minha esposa que paga as contas, a minha esposa que é isso, a minha mãe, isso aqui. Não tem como. Aí a mulher vai falar assim, não, mas eu não gosto de homem assim. Gosto do quê, filho? A sua essência foi feita para isso, para ter um homem que cuide de você, para ter um homem que, sabe, que dê a vida por você, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja. É assim, ponto. Então o que o homem tem que ser? Tem que ser o cabeça. Não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, não possa se desenvolver, não possa crescer. Eu estou falando aqui com um exemplo da Cindy. A Cindy, ela começou falando disso. Uma profissional super bem sucedida, sempre trabalhou nas melhores empresas, sempre cresceu, sempre teve portas abertas profissionais, sempre galgou novos patamares, sempre foi honrada, sempre foi promovida. E nunca ninguém falou, não faça isso, fique em casa, seja ignorante. Não é isso que a gente está falando. Mas existem papéis que dentro do lar precisam ser respeitados. Ela pode ser a melhor mulher que ela for, mas existem papéis que Deus colocou para o homem e que Deus colocou para a mulher. Não adianta o homem querer fazer o que a mulher faz, o que a mulher tem que fazer, e a mulher querer fazer. Tá tudo errado. Aí não vai para frente. Então, homens, sejam os cabeças das suas casas, morram pelas suas esposas, cuidem delas. É verdade. E mulheres, aprendam a viver assim. Porque tem mulher também que não quer viver assim. Tem mulher que fala, não, é que você faz tanto que você não dá chance desse homem que está na sua frente se desenvolver. Você toma Eu ia falar frente, isso. Você levanta para pagar a conta, você vai atrás, você vai pegar o filho na escola, você faz tudo. E o homem não tem tempo, não tem espaço. É físico, verdade. não dá para ocupar dois corpos no mesmo espaço, no mesmo tempo. É a mulher viril. Então, exatamente, deixa o homem, deixa ele se lascar. Mas se não fizer, ninguém faz. Deixa, filha. E cobra ele, fala, e aí? Com muito amor, lógico. Você não vai pegar a faca e enfiar, tem que ter sabedoria. Aí já entra na questão da mulher sábia, que edifica. Mas, fala. Ô, Fê, sabe o que eu ia falar? Eu fico doido. Sabe o que eu ia falar? Que eu acho muito perigoso essa questão da inversão de papéis, porque ela é sutil. O que acontece? Sim. O homem, né? O ser humano, ele se acomoda muito rápido com as coisas, né? E é muito bom ficar na zona de conforto, porque não incomoda, é tranquilo. Então, assim, quando a mulher toma as rédeas, né? Que é a mulher viril, o que acontece? Ele não foi no banco, ele não arrumou a lâmpada, ele não trocou o cano, sei lá. Aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Na 4ª semana, a mulher não aguenta mais. Então ela vai lá e troca. Aí é bonitinho, beleza. Nós mulheres somos super competentes. A gente pode fazer isso a qualquer momento. Só que o que acontece? A gente faz isso uma vez, a gente faz isso outra vez. Na 4ª vez que a gente fez, o homem já ficou de canto. Então, assim, quando acontece esse tipo de situação, a mulher, quando ela toma a frente, isso começa a virar uma verdade e é sutil. Vocês estão entendendo? A sutileza é sutil. São coisas muito sutis, que o homem que tem que fazer, entendeu? Eu sei trocar uma lâmpada, mas quando queima eu não tô nem aí. Troca você a lâmpada, entendeu? Porque se eu for começar a trocar a lâmpada, eu vou começar a tomar uma posição que não é minha.
E aí, quando começam os problemas, porque você não faz, quando você demora, não sei o quê, e aí começa a virar uma bola de neve. Então, eu acho que o perigo está na sutileza da entrada da inversão de papel, porque às vezes a gente não percebe. A Bíblia fala assim, ó, deixará o homem pai e mãe. Só aqui você já pega um monte de insight. Deixará o homem. A Bíblia não fala deixará a mulher. Não tá lá por acaso, deixará o homem. Porque o homem tem que sair primeiro de casa. Porque aquela questão de estar pronto. O homem tem que sair, tem que estar pronto para depois ele querer pegar uma mulher. Não adianta isso, não. Deixará o homem... É o mandamento de Deus, não tá perguntando se você quer. Tá sendo claro. Deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua esposa, tornando-se uma só carne. Essa união é Deus que estabeleceu. Ou seja, o homem tem que ir primeiro, o homem tem que ir à frente, o homem tem que tomar partido. É isso que a gente está falando. Ninguém está falando que a mulher tem que ser uma escrava, uma subserviente do marido. Não é nada disso. Olha o detalhe da Ilma. Eita, e quando a esposa é eletricista? Ô, amada diaconisa, você é uma bênção. Aí você pede um aumento. Aí seu galardão é em dobro e é muito mais em vida, amada. Desculpa. Mas a questão que a gente está falando é isso, tipo, deixa o homem. Então o homem sai na frente, o homem se prepara melhor, vai lá, ganha um sustento para ele poder tirar uma mulher de casa. Eu aprendi com a minha mãe e com meu pai que assim, se eu quisesse tirar uma mulher de casa, seja ela quem fosse. É como eu comecei a namorar com a Cindy muito cedo, sempre foi assim de a mulher. Você tem que oferecer no mínimo o que ela tem dos pais. Eu quero tirar a mulher... Você tem que dar no mínimo o conforto que o pai e a mãe dela dão para ela. Senão não faz sentido. Não estou dizendo que você não possa construir algo junto. Claro, lógico claro. Que a gente está construindo nossa vida junto. Mas assim, não adianta... eu vou, só o amor. Só o amor, filho. Esses adolescentes doidos aí. Ô Fê, e eu queria também falar um pouco, a gente falou só do papel do homem como cabeça, né? E eu queria falar também um pouquinho sobre a mulher virtuosa, né? Que está escrito em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba, né? Então, eu fui procurar o que é o edifica, né? Porque a palavra edificar significa erguer. Vão pegando aí, vão pensando o que é erguer, levantar ou construir algo. Então, se Deus disse que a mulher sábia edifica, olha que 3 tarefas maravilhosas, mas muito sérias, é o papel da mulher dentro de casa. Então, a mulher tem o papel de erguer, a mulher tem o papel de levantar e a mulher tem o papel de construir algo. E isso é com o marido e isso é com a família. Depois vem os filhos, né? Não vou entrar no assunto de filhos agora, porque senão é eterno também. Mas se a mulher sábia tem que edificar, ela tem que erguer. Ela tem que erguer o quê? A casa. Ela tem que erguer a vida do marido. Ela tem que levantar o marido. Ela tem que construir algo com o marido. Essa é a mulher virtuosa. E está escrito também em Provérbios 12:4, né? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Eu gosto muito de pesquisar o significado da palavra para entender por que Deus colocou aquela palavra na Bíblia, né? Porque a coroa é uma coroa, mas o que é a coroa? O homem que possui uma mulher coroa, ele caminha de forma confiante. Dá para saber quando o homem ele é confiante, quando ele é cheio de Deus, cheio de si, porque ele tem uma mulher que é a coroa dele, né? Então, por onde ele passa, ele demonstra essa autoconfiança. Lógico que vem de Deus. A gente consegue enxergar Deus na vida da pessoa, mas a mulher tem essa responsabilidade de coroar a vida do marido, né? E essa autoconfiança, ela é construída dentro de casa. Então, quando você tem uma esposa, você, mulher, quando você constrói dentro de casa essa autoconfiança do marido, né? Você edifica tanto, você constrói algo na vida dele, qualquer lugar que ele passa, ele exala esse bom perfume de Cristo no sentido dessa autoconfiança, né? Desse poder, né, que Deus deu para ele. E aí eu também te faço uma pergunta, né? Você, mulher, tem sido coroa na vida do seu marido? A gente vai voltar de novo nos frutos, né? Seu marido, quando sai de casa, ele sai com a cabeça baixa ou ele sai com a cabeça erguida? Ele é confiante ou ele é inseguro de tudo? Ele não sabe o que vai acontecer, se ele vai voltar para casa, a mulher vai estar feliz, a mulher vai estar esperando ele, ou ele vai voltar para casa sempre com a mesma expectativa, minha mulher vai estar
desarrumada, minha mulher vai estar prostrada, minha mulher não vai ter feito um jantar para mim, para me agradar. Então, eu acho que é uma reflexão que todas nós, mulheres, a gente tem que ter, né? Se nós realmente estamos sendo a coroa que diz em Provérbios 12:4, né? Na vida do nosso marido. Ainda nessa linha aí, você falou sobre sutileza, né? A Bíblia fala assim, a mulher sábia edifica e a tola com as próprias mãos destrói. Destrói. Aí a gente pensa às vezes, né, na tola, aquela mulher louca que vai, que pega, que quebra, mas também é sutil. Então você tem que trazer isso para sua vida como algo prático. É lógico que existem momentos difíceis, de brigas, enfim, de estresse no relacionamento, é normal. Acontece, é comum isso acontecer. Mas o que a gente tem que pensar é assim, como é que a tola destrói? Não é de uma vez só. Não é um dia que ela tá virada lá que ela pega. É justamente nessa sutileza. É quando você não identifica o leão. E eu gosto muito quando eu falo aqui pra molecada, né? O leão você tem que matar quando ele é pequenininho. Mata o leão quando ele é leãozinho. Porque depois que ele come, fica grande, vira um leãozão, ninguém vai querer matar. Ninguém vai querer chegar perto. Então, a sabedoria tá em matar o leão quando ele é pequenininho. Então, aquele leão daquele dia que aconteceu alguma coisa, e aí foi dormir estranho, foi comer assim, o homem saiu assim. Ali que a sábia tem que edificar. Ali que você mata o leãozinho. Fala. Sabe um exemplo que eu pensei agora nessa sutileza? Como que a mulher destrói um lar, né? Quando a mulher destrói o marido. Quando ela interrompe, de repente, quando ele tá falando, fazendo um bom discurso, ela interrompe, ela entra na frente. Tipo que você fez agora, né? Tipo que eu fiz agora, mas agora eu fiz proposital. Tô zoando. Também uma outra coisa que eu pensei agora, né, que não, mas é verdade isso aí. Quando tem a mulher que não deixa o marido falar. Não tem mulher que não deixa o marido falar. Quando a mulher critica tem marido que o não deixa a homem, mulher falar. não, também não. Você, tô zoando. Quando a mulher critica o homem em público, você já viu coisa mais feia? Fala para meu marido assim. Porque meu marido é assim, porque isso quando é privado é ruim. Agora imagina quando a gente tá junto e eu falo na sua frente, na frente de um monte de gente o que você é, né? Então, isso é ser a tola. Não é realmente como você falou, não é chegar em casa um dia, não quero fazer nada, tô cansada. Não é isso. São essas sutilezas, né? Essas faltas de respeito que às vezes não, tudo bem, foi um dia, foi 2 dias, mas você vê uma constância nesse atropelamento, né, de papéis e aí não, exatamente. Tem mulher que chega assim na roda com as irmãs, com as amigas. Meu marido é um traste, ele não faz nada. Em casa, filha, além de você estar expondo uma situação da sua casa, a Bíblia fala que o amor de Deus cobre multidões de pecado. Cobrir é o quê? O amor de Deus cobre, abafa. É isso que faz o amor de Deus. Aí a mulher rixosa aí, que é a que destrói. Destrói, a tola. Ela tá destruindo assim, porque ela tá expondo algo e além dela tá expondo, ela tá semeando. Ela está declarando aquilo, ela está dando a sentença. Então, a Bíblia nos ensina que nós temos um poder da confissão, que as nossas palavras têm o poder de edificar, têm o poder de gerar vida e gerar morte. O que bem utiliza, come do seu fruto. Ou seja, verdade. A mulher sai falando para todo mundo, meu marido é assim, assado. Ela já queimou o marido para todo mundo. O marido dela é aquela assim, aquela... Então, assim, isso é a mulher ser a mulher tola. Ela vai destruindo aos poucos, não é uma vez só. São pequenas ações. E sabe o que acontece? Exatamente. E sabe o que acontece, Fê? Nós temos o poder, né? Lógico, não falando do poder de Deus, mas nós, na nossa ignorância, nós temos o poder de definir o tipo de lar que a gente quer. Isso tanto para o bem quanto para o mal, né? O tipo de lar que a gente quer formar. Né? O ambiente na nossa casa. Então, nós mulheres, como mulheres virtuosas, a gente tem esse poder de definir como que vai ser dentro da nossa casa, com as nossas posturas, com as nossas atitudes, e o homem de igual forma, né? O homem como cabeça, ele tem esse poder de definir como vai ser esse lar, se vai ser um lar escasso, se vai ser um lar com papel invertido, se vai ser um lar depois quando vem as crianças que não sabe quem que manda em quem, enfim. A gente tem esse poder, né? A Bíblia fala assim, o amor suporta tudo. A Bíblia não fala que o amor aceita, porque se aceitasse ia ser omissão. O que aceita tudo é omissão. A Bíblia fala, o amor, o verdadeiro amor, ele suporta, que nós no amor devemos suportar as coisas. Então a gente tem que ter essa clareza, não é aceitar tudo. Aceitar tudo é ser omisso, não é isso. É suportar tudo. Então é exatamente essa questão que a gente está falando. Não adianta você, é assim, ponto, eu aceito.
Não, você tem que suportar em amor. Suportai-vos em amor, eu quis a palavra de Deus. Suportai vocês. Vamos lá. Tô aqui dando suporte. Eu te suporto, você me suporta, vamos junto. A mulher faz o homem crescer, depois o homem faz a mulher crescer. Esse é o suporte. Não é você ser omisso e aceitar tudo. Senão não faz sentido. Mas tem a hora certa de falar. Tem a hora certa, tem o como falar. Eu vejo também. É que não vai dar tempo. A gente tem 5 minutos para acabar aqui. Ih, já vai acabar. Tem 4 minutos. A questão também do como falar, que a gente estava voltando lá no começo da comunicação. Existe a forma certa, existe o modo certo. Eu vejo que o povo não sabe se comunicar, não sabe falar com o outro, não sabe perguntar, já chega acusando. A Bíblia fala que quem acusa é o diabo. Enfim, é muita coisa. Fala aí, você também... tinha pensado mais... Não, eu só para fechar também esse pensamento e esse tema, e aí não sei se vai dar tempo da gente, se você quiser abrir para perguntas, alguma coisa, né? É onde o perigo mora. Tudo isso que a gente está falando, a gente tem que lembrar que o inimigo, ele quer o tempo todo destruir a família. Então, lógico que a gente não falou os preceitos básicos de um casamento, né? Respeito, cumplicidade, as coisas básicas que todo mundo sabe. A gente está falando coisas um pouco mais profundas, né? E a gente não pode esquecer que o inimigo quer o tempo todo destruir a nossa família. Então, quando a gente abre brecha, quando a gente não para pensar nessas coisas que a gente falou, né, tá falando agora aqui, nesses 3 pontos que passaram, né, a gente abre brechas gigantes para o inimigo, né, cutucar. Sim. Então, bom, é isso. É isso. A gente tem mais 3 minutos aqui para encerrar. O pessoal tá perguntando se a live vai ficar salva, depois a gente sobe lá no YouTube. Tem muita coisa pra gente falar. A gente nem falou de filho. Enfim, é muita coisa. Nem respondeu pergunta. Nem respondeu pergunta. Mas a gente pode voltar e fazer outra depois, né, Sim? Opa! Com mais tempo. Porque se o pessoal quiser, a gente volta. Quem quer outra aí, manda um aí. Manda manda um coraçãozinho. Coloca um pezinho e um fogo aí, ó. Pra gente saber que aí a gente volta com tudo, com força total. E aí a gente faz uma outra falando mais sobre relacionamento, sobre essas coisas. Deixa eu ver. Subiu um monte de pergunta aqui. O pessoal mandou na caixinha de perguntas. Ah, mandou? Põe uma aí pra gente responder. Será que dá? Não dá. Tem 2 minutos. Então não vai dar tempo da gente se despedir. Bom, pessoal, queria agradecer aí a minha esposa, Sindoca. A gente tentou aqui vomitar um monte de coisa. É muita coisa. No nosso coração. Espero que vocês tenham pego aí algumas coisas e possam orar. Lógico que a gente contou tudo que dá certo pra gente, mas a gente vive um padrão bíblico, então tem coisas que são universais. O que é princípio é princípio. Agora, história, cada um tem a sua. Sindoca, fala aí sua última consideração pra gente fazer um print aí. A galera tá querendo, ó, o pezinho com fogo tá subindo. Eu tô muito feliz, né? Esse é um assunto que realmente é o nosso dia a dia, né? A gente tem história aí a gente nem falou sobre a nossa história, né? Não, então, a gente tem que gravar uma só do dia falando então eu tô muito feliz. Tá sendo uma delícia essa semana de lives. Eu tô muito feliz de participar. E quando quiser, é só chamar. Tamo junto. A gente volta. E eu te amo, amor. Você é lindo. Amém. Obrigado. Vou deixar aqui como pé no peito final. Você foi o milagre que eu pedi pra Deus, hein? Eita, preula. Aí você mata o peão. O Lourenço ia querer aparecer. Se ele estiver por aí, chama ele aí. Eu não sei se ele tá aí. Aqui não tá. Lourenço! Os Mourinhos deram um chá de cadeira nele. Pessoal, faz um coração aí pra gente printar. Faz licinho um coração aí. Uma cara romântica. Dá esse print aí. Dá esse print aí pra gente depois se ver no Stories. Posta lá com a gente que a gente vai ser um prazer dar um oi aí, uma atenção pra todo mundo, na medida do possível. Amamos vocês. Amanhã eu volto com o pastor Gui, pé no peito, chocando tudo com os religiosos. Nesse mesmo bate-horário aí, às 23 horas. E a gente programa outra com mais calma. Com mais tempo, talvez no YouTube, né? Pra gente não ter esse tempo. Ter mais tempo. Beleza? Vambora. Boa noite. Um beijo boa noite pra todo mundo. Obrigado pelo carinho, por todas as mensagens, por todos os corações. Amo vocês. É nóis, tamo junto. É nóis. E amem seus maridos, amem suas esposas. Muito, muito. Amém. Tenha o objetivo de fazê-lo ou fazê-la a pessoa mais...